Kid Imperator e o moleque mimado, que eu esqueci o nome, não param de correr, tentando se distanciar ao máximo do robozão ninja, que acabou ficando ocupado com as bugigangas do Kid. Enquanto correm sem parar, o filho do chefão não para de encher o saco. Ele pergunta por que não ficaram pro Kid Imperator enfrentar o robô, pois parecia que dava pra ele ganhar a luta. Ele responde que a missão dele não é perder tempo lutando, e sim levar o garoto, são e salvo para a superfície, o mais rápido possível. No caminho de volta, eles se deparam com o corpo do Phoenix Man, deixando uma linha assustado. Kid diz para ele não se preocupar, afinal pouco tempo atrás ele já tinha resolvido essa parada, mas fica um pouco pensativo sobre o bicho. O moleque diz que ele parece muito com um personagem de um programa de TV chamado Duncan Beard, que era mó desastrado e sempre ia pra vala, mas voltava no programa seguinte como se nada tivesse acontecido. Kid Imperator fica preocupado com o que ouviu, afinal se quando virou um monstro ele acabou encarnando o personagem da ficção, vai dar muito ruim e fica em alerta máximo. O nome do bicho não deve ser Fênix à toa, né? E o que já era de se esperar acabou acontecendo, agora deu muito ruim. Um clarão enorme toma conta do lugar e uma espécie de metamorfose está acontecendo. Do clarão renasce Phoenix Man, mais imponente, mais forte e com um nível de ameaça maior. Agora a parada complicou, hein? Sem pensar duas vezes, Kid arranca uma quadrada da sua bolsa e dispara um tiro viscoso. Phoenix Man facilmente bloqueia com uma barreira de calor, obrigando os dois moleques a se protegerem para não virar churrasco. Kid Imperator deixa o xarope dentro da proteção e vai para cima do monstro, só que o problema é que as suas bugigangas estão acabando. Ele pega seu kit de batalha, que é composto por braços mecânicos, um escudo e o sabre de luz de Star Wars. Sei não me parece ser o suficiente. Phoenix Man ataca, ele se defende com a sua parede invisível. Antes o monstro não conseguiu, mas agora ele está confiante e afirma que vai destruí-la com o seu bico. E é o que ele faz, sem esforço nenhum derruba a proteção e acerta o escudo do Kid Imperator, jogando ele contra a parede. O herói mirim está em sérios apuros e começa a chorar. O monstro fala que ele não precisa chorar, afinal o fim dele vai chegar rapidinho. E aí, está gostando? Se sim, peço que se inscreva no nosso canal para não perder nenhum recap insano. Tamo junto! O garoto afirma que não está chorando com medo de morrer, e sim pela sua fraqueza, afinal ele acabou sendo surpreendido por ele, que nem é um dos mais fortes. Ele tem uma carta na manga e vai ter que usá-la. Trata-se de um robô gigante. Para se antecipar, ele já havia deixado as peças no subsolo. Não sei como ele conseguiu fazer isso, né? Mas vamos em frente. O monstro fica surpreso e logo já leva um chega pra lá pra ficar esperto. O feioso, que não ajuda em nada e só critica, pergunta por que ele não usou aquela arma desde o começo. O pássaro liga os pontos e imagina que para ele não ter usado desde o começo, deve haver alguma restrição com essa máquina. Atrás do garoto tem um contador e parece que ele tem só aquele tempo para vencer o monstro. Phoenix Man sai vazado, ele não perde tempo e vai atrás. Ele tenta atacá-la com uma rajada de disparos, mas parece que o bicho tem até um sistema de míssil e consegue interceptá-los. Ele muda o seu estilo de luta, ficando bem mais rápido. Suas garras ficam parecendo duas tochas incandescentes e ele começa a atacar. Apesar de ter virado um robô enorme, Kid não tem sincronia nenhuma com ele e o Phoenix Man está muito mais rápido. Vai ser osso. Kid solta um bando de robozinhos que disparam contra o monstro. Phoenix Man muda de forma novamente e para arrebentar com o garoto absorve o ataque dele e devolve, destruindo todos os mini-robôs. Esse bicho ficou forte, hein? Kid vem com a lâmina, mas ele consegue segurar com as mãos e já percebe que ele está com pressa e que provavelmente a máquina não aguenta muito tempo. Ele usa um ataque teleguiado, mas não era pro Kid e sim pro feioso, que estava dentro da proteção. O robozão rapidamente pega a pelota e contra-ataca o monstro. Phoenix Man se revela um estrategista e decide ficar de longe, só soltando seu golpe teleguiado até o uso da máquina chegar ao fim. Ele esqueceu que Kid Imperator é super inteligente e já previu que ele faria isso. Quando o monstro tenta sua jogada, é pego por um escudo magnético. Sem conseguir escapar, Kid aproveita e vem pro golpe final. Não sei como, mas ele conseguiu defender. O garoto está em sérios apuros, o sistema da máquina já está pedindo socorro, mas ele sabe que tem que ir por tudo ou nada. Ele usa o impulso no golpe e vai afundando andar por andar, levando o monstro junto. No seu radar ele avista Flash, e no momento ele tem um fio de esperança de conseguirem derrotar ele juntos. Esse monstro tem mesmo potencial para ser o número 1, afinal toda vez que ele leva uma surra ou chega à beira da morte, ou até mesmo morre, ele renasce com uma nova evolução muito mais forte do que a de antes. Ele chega no limite e o fio de esperança do garoto vai pro ralo. Ele chega no lugar onde imaginou que o Flash estaria, mas só encontra o comunicador dele, já que o ninja perdeu. Phoenix conta que após o encerramento do programa, a fantasia do Duncan Beard não deixava ele tirá-la, até que ela começou a se comunicar com ele e aos poucos foi se fundindo ao seu corpo, tornando-se um só. Ele agradece ao garoto por retirar as suas travas de evolução, agora o céu é o limite. Kid não tem muito o que fazer e resolve atacar. O monstro nem desvia e contra-ataca. Kid desvia e quando se dá conta percebe que perdeu o braço, que segurava o moleque feioso. Phoenix Man diz que não adianta, afinal está claro que os dois não estão no mesmo nível.
Kid reflete que ele não é apenas um monstro que ficou preso em uma fantasia, afinal ele possui muita mobilidade, habilidade e poder de ataque. Ainda assim acredita que não está sem opções. O que será que esse garoto vai aprontar, hein? Já o Fênix Man diz que, em forma de agradecimento por ter feito ele evoluir, vai mostrar uma de suas técnicas novas. Ele usa sua técnica, que é bem bizarra. Kid Imperator fica com o toba na mão, do nada os corpos dos monstros de onde eles estavam começam a se levantar e atacar o Kid. Agora ele está lascado, o tempo está acabando e além do monstro tem mais esse perrengue aí. Ah, e uma meia hora atrás o cronômetro dele marcava 50 segundos apenas, acho que deve ser minutos, né, já que o tempo não acaba nunca. Fênix lembra de quando foi demitido e que a partir daquele dia sua vida mudou para sempre. Kid tenta tranquilizar o refém e vai atrás dele. Fênix, que não é bobo e sabe que o tempo dele está acabando, sai vazado dali. Kid Imperator transforma o braço que o Fênix arrancou em uma espécie de escavadeira e começa a atacá-lo. Nessa hora os mini-robôs aparecem e Kid começa a transformação. O monstro já deu fim na escavadeira e os mini-robôs se transformam em um braço e se fundem ao gigante. Kid vai pro tudo ou nada, ele usa todo o resto de energia que o robô possui e dispara um jato de energia poderoso. Após Kid lançar o seu Kamehameha, o Fênix Man, que já se considerava um deus e que nada poderia acontecer com ele, acredita que consegue absorver o golpe, e esse foi o seu fim, eu acho. No segundo finais, Kid conseguiu vencer a parada com um jato de energia muito forte, acabando com o Fênix Man e com um monte de monstros pelo caminho. Caraca, esse maluco ainda não morreu? Um puta ataque desse só deu uma tostada na fantasia dele. Kid entrega os pontos e desiste, afinal a sua arma secreta não conseguiu dar conta dele. O garoto diz que vai ficar escondido até a ajuda chegar, mas o monstro tem um trunfo, ele invoca um bando de pica-paus possuídos para arrancar ele de dentro do robô. Em um golpe de desespero, Kid consegue dar o último salto e abocanhar o bicho, que esfarela o robô com uma facilidade tremenda. Agora deu muito ruim pro Kid, e se nada diferente acontecer, ele vai pro vinagre. Cara, não acredito nisso. Kid mostra porque é um Rank S, ele coloca um besouro que faz cócegas pela abertura da fantasia do monstro. Ou ele dá um jeito de tirar, ou sufoca de tanto rir até morrer. Agora ele pegou num pau melado de bosta, hein? No desespero ele acaba rasgando a fantasia, deixando ela muito mais fraca. E com isso o Kid utiliza todos os seus braços mecânicos para dar um fim nele, de uma vez por todas. Depois de um perrengue danado, Kid conseguiu vencer Fênix Man, de uma maneira bem inesperada. O problema é que com a técnica do pássaro, ele acabou revivendo os dois monstros ninjas que o Flash mandou pro vinagre. Saitama enfim resolveu aparecer, ele está reclamando, é claro, antes dos tremores e agora do vazamento do teto, torcendo para que aquilo não seja esgoto. Putz, os dois monstros ninjas se deram mal, eles resolveram sair correndo de lá, com a intenção de achar o Flash e ter a sua vingança, mas se lascaram bonito, hein, acabaram dando de cara com Saitama. Eles percebem que ele é um herói, resolvem atacá-lo, e claro que não acontece nada, Saitama fica pistola, pois acabaram de se conhecer. Os dois nem imaginam que se safaram dessa, escondendo a Shibata eles dizem que não tem tempo para ele agora, que vai ficar para uma próxima, mas que guardaram bem o rosto dele e somem dali. Saitama não entende nada e se pergunta por que de ter tarados no subsolo. Kid enfim conseguiu acabar com o Fênix Man, destruiu por completo a fantasia dele, acabando com os poderes dela. Ele avisa no comunicador que está com o refém e a caminho da superfície. Zombie Man o agradece, afirmando que aquilo só foi possível por causa dele. O garoto fica contente e pede para ele tomar cuidado. Ele pergunta pro refém se tinha mais alguém com ele, e como era de se esperar, ele diz que não, que era só ele mesmo. Mas é um canalha mesmo, viu? E o episódio termina com Kid Imperator conseguindo vencer Fênix Man de uma maneira bem inusitada. Mas vou te falar, foi por um fio. Se o monstro não fosse tão arrogante e ter um ego tão grande, o garoto não teria a menor chance. Saitama enfim aparece e está cada vez mais perto de entrar em ação. E aí, gostou do episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever e não se esqueça do super like. Valeu!